Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje teremos um papo aqui bem legal com o Danilo Americano. Ele é CEO da Cérebro. Queria começar aqui agradecendo a ele de ter se deslocado de São Carlos aqui para Indaiatuba, conhecer a nossa querida Indaiatuba. E é um prazer, muito obrigado por você ter vindo. Eu já queria começar aqui fazendo a pergunta: quem que é o Danilo Americano na fila do pão? Bom, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui. Gostei muito da cidade, primeira impressão, achei muito bonita a cidade. Um dia ensolarado aí, né? Tá bonito. O Danilo na fila do pão. Danilo é o marido da Meire. Tem 2 filhos lindos, o Bernardo e a Catarina. Bebês ainda, dando muito trabalho, mas é uma delícia. Eu também sou testemunho de Jeová, é importante falar, né? Sou bastante envolvido com a atividade religiosa, né? E como carreira, né? Eu sou formado em física, era chamado de física com ênfase em informática no passado, hoje em dia é física computacional, né? Mudou o nome. Tenho uma formação técnica em mecatrônica também, tenho MBA em gestão empresarial pela FGV, estou fazendo MBA agora também em inteligência artificial. Que bacana. Está sendo bem interessante. E tenho aí já bastante tempo atuado no mercado em desenvolvimento de equipamentos. Gosto muito da área de tecnologia, sou apaixonado por desenvolver tecnologia, produtos, envolvido em fabricação também desses produtos. Legal. Gosto muito de fazer coisa nova, de ver o que tem de diferente no mundo, poder construir algo e entregar algum valor para os produtos dos nossos clientes. Danilo, eu queria saber o que despertou o seu interesse para a física computacional. Tá. Bom, então, quando eu entrei no curso de física, eu já tinha uma formação de técnica e mecatrônica, né? E aí, lá no curso, fazendo física, a gente começou a observar as opções que tinha e eu olhei e falei assim, o que mais faz sentido para mim é realmente poder traduzir o que acontece na natureza em simulações computacionais, que é muito foco nosso lá. E com isso, já tinha uma base de eletrônica, tudo mais, fez muito sentido. Sempre Agregou, né? Agregou, sempre gostei muito dos laboratórios na parte de física, de fazer a experimentação em si, mais do que contas, cálculos e essas coisas. E eu gostei bastante, então, de poder me envolver nessa área, foi muito atrativa e aprendi muito e gostei. E tenho aplicado bastante coisa na indústria. É uma coisa que no Brasil não acontece muito, né? Físicos irem para a indústria. É raro isso acontecer, na verdade. Geralmente eles ficam mais no meio acadêmico. Sim. Mas desde quando eu acabei a faculdade, eu já fui para a indústria e toda a bagagem de conhecimento que a gente aprende como físico, tanto na parte de teoria quanto na parte computacional, aplicar na indústria fez bastante diferença. Entender os processos, entender profundamente o como que uma máquina funciona, o como que um teste funciona, entender os princípios físicos por trás, tem ajudado muito a desenvolver soluções e entregar um resultado bem interessante. Legal. Toda a sua bagagem acadêmica, físico, você acabou de dizer, quanto ele agregou nessa parte mais técnica, mas você acredita que também agregou para ser CEO de uma empresa de desenvolvimento? Eu acho que mais o conceito, né? Um físico por trás de uma empresa, eu acho que sim. Mas, infelizmente, se a gente falar assim em relação à universidade, ela dá uma bagagem bem pequena para a gestão, né? Então, pouco se fala em você estar quando você está dentro de uma universidade, falar assim, você um dia pode ter uma empresa, você pode tocar um negócio. Noções de business é praticamente zero, tá? Então, acho que mais é o entender a dor do cliente em relação técnica, ajudou, e aí eu corri atrás de me desenvolver como gestor, fazendo vários cursos, o MBA mesmo e outras coisas que agregaram bastante na parte de gestão. É impressionante como essa relação de dor e benefício, assim, ela está presente em todas as áreas, né? Assim, aqui no marketing, basicamente, a gente é muito voltado para isso. E é legal ver que também as pessoas estão focadas nisso para criar soluções, né?
E me chamou a atenção aqui uma coisa que a gente estava conversando aqui há pouco, em off, que você comentou que você não foi o fundador da empresa, né? Isso. Conta para mim um pouquinho do início da empresa e como que você entrou na Cerebra. Eu, após passagem numa spin-off, né, numa startup ali da área médica, eu comecei a trabalhar como consultor na Cerebra, na verdade. Então, eu saí dessa empresa com um conhecimento já em processos de qualidade e em desenvolvimento de eletrônica e fui para a Cerebra como um consultor, para poder ajudar eles estavam passando uma transformação, para poder ajudar a empresa a continuar no mercado. Uhum. E durante os meses que eu fiquei lá, eu vi um potencial muito grande na empresa. Muito grande. Então, a demanda por projetos era interessante, o que a empresa fazia, havia processos que ainda estavam um pouco defasados, então uma melhoria de processo ali poderia ajudar bastante. E me envolvi de cabeça. Algumas até sem receber salário, mas continuamos lá trabalhando, até um momento que eu conversei com o ex-proprietário, né, a quem eu devo muito, me ajudou bastante em vários períodos. Ele já tinha sido consultor na outra empresa que eu tinha, aí eu fui como ser consultor na empresa dele. Interessante. E a gente tem um bom relacionamento até hoje, o Eduardo Monteiro, e a gente chegou num acordo de eu assumir a empresa como um todo. Ele se afastou da empresa, eu assumi ela plenamente, faz uns 8 anos. E a gente tem, desde então, a gente conseguiu evoluir bastante todos os processos da empresa, conseguimos fazer algumas mudanças de prédio, estamos numa estrutura bem maior, conseguindo muitos e muitos clientes, a gente aumentou estratosfericamente a quantidade de clientes que a gente tem. Então foi uma aposta legal assim que a gente fez e foi legal. Que bacana. E uma outra coisa que eu achei legal, você é um entusiasta da certificação ISO 9001, né? Como você acredita que isso contribuiu para melhorar os seus processos internos e até mesmo a qualidade de entrega final, né? A Cerebra, desde a sua fundação, antes de mim até, tá lá na empresa, a gente sempre entregou muito equipamento, muita placa eletrônica, fizemos projetos para a área médica. Uhum. E a área médica, há muito tempo, né, desde 99, tem essa exigência de boas práticas e produtos certificados e tudo mais. Então, desde o nascimento da Cerebra, ela começou com alguns processos estruturados. Só que a partir do momento que a gente tirou a ISO 9001, essa estruturação que existia, a partir do momento que ela oficializou e falou assim, não, agora é para valer. Mesmo a gente já seguindo, ela teve um impacto extremamente positivo na empresa. Por quê? É muito fácil você mudar o que não está assinado, né? Uhum. A partir do momento que você assinou algo, falou assim, é assim que eu faço. Se comprometeu, né? Isso, estou comprometido a fazer isso. Preciso mudar. Peraí. Eu não preciso mudar. Eu preciso mudar? Tá bom, mas eu tenho que mudar de uma maneira estruturada. Sim. Preciso mudar de maneira estruturada. Então isso faz você pensar até se realmente precisa mudar. A ideia inicial de mudança, numa análise bem crítica, pode não ser a ideia final que mudou. Uhum. Né? Então, tudo isso faz com que alguns processos fiquem um pouco mais demorados para mudarem. A gente até recebe algumas, né, caras feias de vez em quando, olha, não, mas está demorando muito para mudar. Mas é um processo mais estruturado, é um processo mais sólido, Sim. É um processo que ele leva a uma evolutiva da empresa. Porque antes você ficava patinando, muda de novo, não, você não sai do lugar. Com a ISO, permite um crescimento de processo, às vezes um pouco mais lento, mais estruturado. Então, é bem interessante ver isso. Eu, assim, fiquei refletindo sobre a sua fala e o que eu vejo assim que os colaboradores precisam entender que isso não é algo só positivo para a empresa, até para a trajetória profissional dele, né, para o currículo dele, porque acaba evoluindo, levando para um outro patamar, né? Não sei se você concorda. Concordo absolutamente, tá? Porque principalmente com a formação que a gente tem hoje de mão de obra, é uma formação que deixa de entregar, não tem o necessário para atender a indústria, tá? A indústria em geral. A gente sabe que esse é um problema do Brasil, né? Eu ia falar isso. Se cada vez que eu visse isso eu ganhasse R$1, acho que eu tava rico. Não tem. E esses dias eu estava ouvindo até um outro podcast, eles comentando que é um problema mundial. Sim. Então, assim,
é fato, tá? Mas quando você tem um processo ISO bem estruturado e as pessoas saem de escolas, saem de uma cultura onde você não tem essa estruturação, a pessoa leva isso para dentro da casa dela também. Ela leva para dentro dela. E ela começa a perceber que ela fazer uma análise dela mesma e ela poder enxergar o que ela fazia, se o que ela está fazendo tá bom para ela e o que ela pode fazer para melhorar, trazer a melhoria contínua até para ela, é muito positivo. Tá? É muito positivo. Então, os colaboradores que engajam nessa ideia é muito legal. E a ISO também, ela tem ali a parte de você poder passar feedback para os seus colaboradores, um feedback mais estruturado, uma gestão de pessoas mais estruturada, que ela acaba surgindo quando você cria ISO. E isso tem um efeito muito positivo também nos colaboradores que aceitam e querem evoluir junto com a empresa. Legal. E vocês pegam feedback tipo NPS com o cliente também para evoluir o produto ou melhorar o produto? Como que funciona? Sim, a dinâmica hoje da Cérebra com os clientes, ela é bem interessante porque com ferramentas de comunicação hoje é quase que na hora, né? E a gente se torna muito parceiro dos nossos clientes. Nós não fazemos um desenvolvimento frio, saímos de cena e falar, agora que tá teu produto, te vira. Não existe isso. Principalmente porque a gente entrega um produto desenvolvido e nós continuamos fabricando esse produto. Então a gente tem contínua. E aí, quando a gente está fabricando, pode surgir melhorias de fábrica. Então a gente olha e fala assim, olha, se for feito dessa maneira, pode se tornar melhor. E a gente conversa com o cliente. Ou o cliente de vivência no mercado, ele passa a olhar e falar, ó, isso não é legal. Isso não dá certo, tive problemas com ruído, tive problemas com N coisas que ele pode acontecer. E a equipe de engenharia avalia e muitas vezes rapidamente já lança uma nova versão e começa a produzir dessa maneira. Tá? Então a dinâmica com os clientes, o feedback de clientes está sendo bem importante e legal. Legal. E hoje quais são os principais desafios que a sua empresa enfrenta, tanto para desenvolvimento de produtos e o software em si? Pessoas. Né? Dá mais R$1 para você aí. Né? Pessoas. Então, assim, a gente sabe que mão de obra realmente é um fator aí que afeta muito, tá? Então, tanto na parte de produção quanto em outros setores, em geral, a mão de obra ela é complicada. E muitas vezes a gente não está falando nem de hard skill, a gente está falando de soft skill. E que é mais difícil mudar, porque hard skill você ensina, né? Isso. Exatamente. Agora, o caráter da pessoa você não muda. Exatamente. Então, muitas vezes a gente fica ali meses correndo atrás de uma solução, mas com uma equipe com um bom soft skill, a gente consegue resolver o problema, né? E hoje a Cérebra tem uma equipe muito boa, tá? Muito boa, que tem ajudado a gente em muitos aspectos no desenvolvimento de produtos e que a gente tem uma sinergia legal, a gente trabalha muito bem. Mas o principal desafio realmente são pessoas. Tecnologia, hoje em dia, está disponível para todo mundo. Com inteligência artificial, acessível, né? Puxa, o conhecimento se tornou assim, né? Você consegue um conhecimento muito rapidamente. Claro, né? Você tem que olhar atentamente se o conhecimento que você está adquirindo válido. Né? É válido. Isso aí. Mas o conhecimento você adquire rápido. Você consegue fazer as coisas rapidamente. Com pessoas que têm o interesse e estão engajadas com o negócio. Eu costumo dizer assim que toda empresa que chega assim ter 9, 10 funcionários já vale a pena investir no RH, porque sem dúvida o segredo, principalmente para nós que somos prestadores de serviços, assim, e acho que até para a indústria de uma maneira geral, você investir tanto em treinamento para quem já está lá dentro, quanto no processo seletivo de você entender um pouco mais do perfil da pessoa. Acho que é bem válido, né? Porque isso melhora a qualidade, o clima, enfim, o cenário como um todo. Hoje na empresa a gente meio até que dividiu entre treinamentos e capacitações. Então a gente tem focado treinamento, o que é focado em soft skill. E capacitação, o que é focado em hard skill. Então a gente tem trabalhado dessa maneira para que a gente consiga avaliar até o que a gente está conseguindo treinar o pessoal nesses dois segmentos aí, né? Então está sendo interessante. Desafio. Desafio, tá? Temos hoje um RH profissional também, cuidando lá de todos os aspectos, em desenvolvimento, todos esses processos,
Mas é um desafio, hein? Sem dúvida. E falando em desafio, como a nossa área é muito ingrata em questão assim de tá surgindo sempre coisas novas e novidades, e na internet das coisas e Big Data que está em grande ascensão, como que a Cérebra se faz para conseguir se manter atualizada nas tendências de mercado? Eu, assim, eu tô lendo todo dia, recebendo informação de várias revistas, vários sites, então eu tô sempre antenado e vendo em qualquer momento aí essas informações sobre o que tem de novo. A gente também acaba visitando algumas feiras, tanto no Brasil quanto fora, para que a gente possa também estar atualizado em relação a isso. E a gente incentiva muito com que nosso pessoal traga essas coisas de fora, que eles vêm para dentro, para a gente ter uma conversa e ver o que faz sentido para a gente. A Cérebra já há mais de 5 anos já está no mercado de IoT. Fomos uma das primeiras empresas que começou a oferecer soluções no mercado de IoT com processadores conectados, né, no Wi-Fi. Temos aí um desenvolvimento bem legal, uma maturidade nesse sentido. Agora, né, com a inteligência artificial, estamos entrando aí também de cabeça em toda essa análise, machine learning, computação de borda. Estamos bastante atentos a isso e desenvolvendo já produtos com essas competências, tá? Então, a gente tem que se manter à frente dos nossos clientes. Fica até feio, né? Quando o cliente chegou, você viu aquilo? Não vi. Não sei nem do que você está falando. Não, mas você é uma empresa de tecnologia? É verdade. Fica feio. Fica. Acontece porque a gente não tem como saber de tudo, né? Sim. Mas, em geral, os clientes chegam na gente e falam assim, ó, eu tenho um problema assim. A gente fala assim, ó, existe essa ou essa maneira de resolver e algumas que ainda o pessoal não conhece tão bem. Mas que a gente já teve em algum momento acesso a ela, já testamos, já fizemos algum produto com ela, tá? Para poder resolver ali o problema do cliente. Legal. E, assim, falando um pouco sobre o mercado, a parte de desenvolvimento de software, é um mercado que hoje é muito competitivo, né? Apesar de existir uma procura bem alta, mas, por exemplo, se tratando de Google Ads, né? É uma palavra-chave muito cara. E eu queria entender um pouquinho como que a Cérebra faz para se posicionar no mercado para conseguir clientes. Tá. Hoje a Cérebra ela funciona muito à base do relacionamento com os nossos clientes e indicação. Tá? Nós temos todas as ferramentas aí de marketing funcionando, não da maneira como a gente gostaria, né? Às vezes ela precisaria estar um pouco mais evoluída, mas a gente tem usado dessas ferramentas, tem ajudado a gente. Mas como o nosso negócio ele é um negócio que precisa de muita confiabilidade, precisa ser feito de uma maneira... muitas vezes a gente tem até contratos de confidencialidade também. Então, o caminho mais curto, muitas vezes, para a gente, é a indicação. Então, um funcionário de uma empresa foi para outra, sabe que a gente desenvolve, porque nós trabalhamos no desenvolvimento do hardware, do produto como um todo, do firmware de dentro daquele hardware, de um sistema para controlar aquele hardware todo. A gente trabalha em tudo isso. E a gente tem informações, então, e às vezes a gente entende mais do produto que o nosso cliente. Não raro isso acontece, né? Como diz, é raro, mas acontece com frequência, né? A gente acaba entendendo melhor um sensor que tem ali dentro, a gente acaba entendendo todas essas coisas. E isso acaba sendo, pra gente, interessante. Que aí um funcionário olha para outra empresa e fala assim, olha, eu conheço uma empresa que tem um conhecimento bom sobre eletrônica e sobre processos especiais. E aí acaba, né, conversando com a gente. Legal. E em termos de inovação, quais são as próximas grandes apostas que você acredita que é interessante para se manter competitivo? Que você possa falar, lógico. Não é modinha, a inteligência artificial veio para ficar, né? Tanto em questão aí de processos administrativos, quanto em equipamentos, tá? Então, assim, tem que ir para essa área. A gente já está bastante evoluído nisso, com produtos já com isso, como eu já comentei, né? Estamos investindo pesado em plataformas que vão permitir com que nossos clientes tenham acesso a esses recursos de uma maneira facilitada. Tá? Então, teremos algumas novidades aí nos próximos meses em relação a isso. Que legal. É bem legal.
E assim, não tem como. Tem que estar hoje alinhado com inteligência artificial e essas questões, tá? Então, nos próximos anos, é isso que vai pegar, tá? E, assim, eu fiquei bem interessado em conhecer melhor a sua solução. Você poderia contar um pouco mais como que funciona a solução para a área médica que você estava comentando? Hoje a gente desenvolve produtos para todas as áreas, né? Então, se a empresa ela chega para a gente e fala assim, eu quero desenvolver um equipamento X, a gente tem condições de desenvolver completamente esse equipamento e depois fabricar esse produto, desde a montagem da placa eletrônica até a montagem do produto como um todo, tá? E então é assim que a gente atua, com um entendimento muito bom da parte de eletrônica, da parte de usabilidade, da parte de certificação. Então, tudo isso é o que a gente atua no desenvolvimento. E aí, agora tem os braços de inteligência artificial. Então, eu tenho um produto. Como é que esse produto pode aprender com ele mesmo? E como que inúmeros produtos que estão no mercado podem me dar informações que podem melhorar esse produto. Então, nós estamos em desenvolvimento, já temos coisas desenvolvidas, produtos já com essa tecnologia, que eles conseguem aprender com eles mesmos, e todas as informações que esses equipamentos sobem, eles servem também para realimentar as máquinas e elas aprenderem como um todo, e que a gente depois pode até voltar para a prancheta, né? E falar, olha, esses equipamentos eles estão com essa característica. O que a gente pode fazer para resolver essa característica numa próxima versão? Que bacana. Eu estava vendo uma vez, acho que foi na BBC, uma matéria falando que uma equipe de Israel estava desenvolvendo, colocando inteligência artificial em ultrassom, radiografia e tal. E aí eles conseguiam pegar já um câncer antes mesmo de qualquer olho nu, de qualquer médico poder ver, eles já identificaram e a pessoa poder começar o tratamento. Eu fiquei assim, encantado, como que é um exemplo assim, de como a inteligência artificial pode agregar assim, na sua área. Não sei se é o mesmo artigo, mas eu acho que eles conseguiram detectar um tumor 3 meses antes do que os métodos convencionais, né? Isso aí. Eu fiquei impressionado, assim, de tipo... E eu vejo assim, muitas pessoas criticando a inteligência artificial, mas eu acho que é aquela coisa, assim como eu já estou com 40 anos, eu me lembro quando surgiu o computador e as pessoas ficavam com medo de perder emprego. E eu acho que não será diferente, as pessoas não perderão emprego, e sim vai perder quem não se adaptar a ela, saber usar. Eu acredito muito que vai só agregar a mão de obra, usar mais a inteligência da pessoa agregando a isso. Não sei se você concorda. E a gente não sabe também os novos trabalhos que vão surgir, né? Sim, exatamente. Um exemplo assim, bem simples. Na agricultura, tinha muitas pessoas que trabalhavam ali, colhendo, enfim, como boia fria. E quando veio o trator, não é que ele arrancou o emprego, é lógico que acaba sendo produtivo, mas aí você precisa de alguém para pilotar o trator, Isso. alguém para dar manutenção para o trator, surgem novos empregos, né? Então, meio que migra e, consequentemente, são empregos que abusam menos até do esforço físico e usa mais, talvez, o intelectual, né? E a gente tem que lembrar que a capacidade intelectual do ser humano é, sem sombra de dúvidas, né, a melhor que tem, né? Então, a pessoa ela consegue pensar em maneiras, né, de se desenvolver. Eu acho que a inteligência artificial ela vem aí para cutucar, né, alguns, fazer sair da zona de conforto. Eu acho que essa é a palavra. Quem está na zona de conforto, ela vai sofrer. Quem agora quer correr atrás, vão surgir, né? Como tem surgido, né, engenheiros de dados. É uma profissão que a gente não ouvia falar um tempo atrás. Não é? De 5 anos para cá, no máximo. E aí, se a gente for analisar, né, quantas tecnologias surgiram que permitiu outras coisas? Hoje todo mundo usa Uber. Pois é. Só consegue ter Uber por quê? Porque a gente tem aí 3G, 4G, não é? Então, antes não era impossível. É um exemplo famoso esse, né? Mas, e daqui a um pouco, quais serão os trabalhos que vão surgir? Quais serão as ferramentas novas as oportunidades novas que irão surgir com o que a inteligência artificial vai permitir? Porque ela vai acabar com o serviço intelectual, mas repetitivo. Sim. Ela vai acabar com isso. Né? Uma automação, por exemplo, resolve isso. Resolver. Agora, e a criação?
A inteligência artificial vai criar? Vai. Mas a gente tem uma capacidade muito maior para fazer isso, né? E o relacionamento humano pode até, né, ser beneficiado com isso, porque a gente pode focar muito mais nisso do que em tarefas mecânicas, né? Eu costumo dizer assim que a inteligência artificial pode te dar um insight, interpretar alguma coisa que você não está vendo, mas é a sua capacidade intelectual que você vai melhorar o insight que ele te deu. Né? É isso mesmo. Ter o feeling humano, que ele ainda não tem sentimento. Não tem. A gente tem usado muito inteligência artificial na empresa, tá? Nos nossos processos administrativos como um todo. Traz uma velocidade incrível, incrível, e uma capacidade de reinvenção e inovação fantástica. Fantástica. Então, pra gente, está sendo só positivo até agora a inteligência artificial. Sem dúvida. Está sendo muito importante. E, Danilo, você comentou que é uma pessoa bem antenada, que está por dentro aí, tanto ler, participar de feiras. O que você acredita que está por vir aí nessa área de desenvolvimento, de tecnologia, como tendência para os próximos anos? Rapaz... É difícil, porque a tecnologia se reinventa todo dia, mas o que você sente, ou pelo menos na sua área, que vai ter uma alta procura, demanda? Essa pergunta vale 1 bilhão, né? Essa pergunta. Quem conseguir acertar ela, né? Tá. Rapaz, é difícil prever, né? Eu acho que por conta justamente da inteligência artificial é difícil, né? O que a gente sabe é que, assim, os equipamentos, em geral, eles vão sofrer uma transformação. Então, equipamentos não conectados vão ser raros. Sim. Né? Então, cada vez mais a conectividade de tudo vai ser importante. E a gente tem muita coisa ainda para conectar. Então, por muitos anos ainda tem muita coisa para a gente fazer. Aí, quando tudo estiver conectado, o que a gente vai fazer? Tem que interpretar esses dados aí, né? Tem que dar um jeito de interpretar. Fazer com esses dados? O que vai fazer? Onde vai armazenar? Onde vai armazenar? Que insights a gente vai poder ver da análise desses dados? O que realmente precisa, o que não precisa? Né? Então, muita coisa aí, acho que fica até difícil da gente poder avaliar, né? Sabe que, tipo, sobre essa questão de nuvem, né? Eu tenho, da minha infância, assim, sei lá, até 5 anos de idade, eu tenho no máximo 30 ou 40 fotos, assim, da minha infância. E eu tenho uma filhinha também, ela tem 2 anos e meio, e eu tenho já pelo menos 20 gigas só de fotos dela, que eu tirei dela. É isso aí. Assim, comeu a primeira beterraba, vamos tirar foto. E agora, assim, eu estou imaginando isso daqui a algum tempo. Tanto para você procurar a foto na questão de organização, quanto onde você vai guardar. Essa questão estou dando só um pequeno exemplo, que é a questão da foto da minha filha, mas eu acho que a questão do Big Data assim, é um X também de como será o futuro. Né? E traz um certo comodismo para a gente. Só relacionando, uma vez eu vi um livro sobre programação, né, de microcontroladores. E aí o livro começava com a frase: pare de escrever grandes códigos. Então, por que existia essa frase ali? Code, né, que hoje em dia... Mas por que ele colocou isso daí? Porque o autor do livro, ele vem numa época que você tinha que fazer códigos muito enxutos. De repente, entregaram uma memória de microcontrolador enorme e a pessoa começava a codar, não se importava com memória, colocava qualquer coisa e não pensava muito para fazer. Só ia fazendo. Aí ele escreveu: cuidado. Hoje, a gente pode salvar tudo, pode pegar quantos dados quiser, mas quanto disso realmente é útil? Exatamente. Você bate lá, né, 5 fotos do seu filho, 4 ficou feia, desfocou. Você vai lá e voltar a apagar? Não volta. Não volta a apagar, né? Então, olha o quanto de coisa que a gente tem... Acumulando lixos, né? Acumulando. E será que não existe uma oportunidade da gente aprender a começar a pensar melhor em como fazer essas coisas? Então, talvez isso seja algo interessante a gente avaliar no futuro. Talvez... pensei aqui... Vai viajar agora. Deu uma viajada. Igual hoje está tendo bastante preocupação com questão de sacolinha de lixo, e você não descartar, saber como reutilizar, usar saquinho de pão, de papel. Eu fico pensando, será que também não vai ser assim com armazenamento, com os nossos dados na nuvem? Talvez, né? Talvez. Você deu um belo insight assim, dessa questão de você ficar limpando já na hora, né? Não deixar acumular. E a segurança disso tudo, né? Exatamente, que é o X da questão, né? O ransomware que preocupou o mundo aí, né? Tá tudo lá. Se alguém acessar... Perdeu tudo. E sabe tudo sobre você, né?
nos equipamentos, se alguém acessar, qual que é o risco de acessar um equipamento? Já teve casos, né, de invadir uma usina. Então, a pessoa invade lá uma usina, né, na Europa, às vezes acontece isso, né, hoje em dia não muito, mas um hacker controla lá uma usina, energia elétrica. Então, olha só, né, os problemas que a gente tem hoje em dia. Sem né? dúvida. Se existir uma terceira guerra mundial, com certeza os ataques cibernéticos serão muito mais fortes do que, às vezes, o míssil, né? E é uma frase famosa que a quarta guerra mundial vai ser com pedra e pau, né? Né? Mas a terceira certamente vai ter os ataques cibernéticos. Mas voltando um pouquinho aqui sobre a Cérebra, como a impressão 3D e o desenvolvimento de software para a nuvem está transformando a produção de vocês, Sérgio? A impressão 3D, a gente tem alguma coisa de impressão 3D na empresa, né? A gente vê muito cliente já chegando e falando assim, já faz um tempo, né? Puxa, eu preciso de um gabinete, não preciso comprar, eu vou desenvolver. A gente vê muitas ferramentas a gente tem mesmo, nós mesmos temos algumas ferramentas que são utilizadas na produção, feitas ali por nós. Então você ganha essa flexibilidade e essa velocidade. Só que você precisa de uma pessoa para desenhar, né? Então tem isso, né? E a parte de nuvem, a parte de inteligência artificial, ela tem transformado muito no sentido da gente conseguir ter todas essas informações para gerir a empresa como um todo, tá? Então, a demanda no desenvolvimento para desenvolver soluções tem aumentado, mas na indústria em si também tem feito diferença. Não no nível que a gente gostaria, no nível que grandes corporações conseguem colocar. Porque estão fazendo coisas magníficas, né? Com inteligência artificial e esses dados todos. Então a gente tem chão ainda para caminhar. Mas está sendo interessante. Computação quântica, né? Que está cada vez mais próximo, mas também está cada vez mais distante. Né? Enfim. Vamos avaliar. E eu queria que você desse um conselho para quem se interessa ali, está querendo ir para a área de física computacional, que dicas você daria, por onde começar, se você pudesse refazer a sua trajetória hoje, que dica que você daria para essa pessoa? Eu gosto muito de física, né? Eu acho que física é uma ciência que... tudo é física, né? Sim. Quem está ouvindo isso não é físico vai reclamar, né? Mas, enfim, tudo é física. Tudo é física. Então, é uma ciência muito bonita, tem muito ainda para aprender, e com a computação abre horizontes da gente conseguir simular e ver além do que a gente tem hoje. Então, para quem gosta de tecnologia, quem é um pouco nerd, né? Gosta da coisa de aprender, é muito legal, tá? Então, assim, eu recomendo. Recomendo ter uma visão de indústria também, tá? É até um pouco triste a gente perceber as pessoas vão e só pensam na carreira acadêmica. Exatamente. Esquecem do quanto que uma vivência, pessoa... né? A vivência, ou essa formação, ela é importante para a indústria, tá? Hoje a gente tem mais 2 físicos na equipe, tá? Que muitas vezes eles olham e falam, mas onde eu vou arranjar emprego se eu sair da universidade? Existem indústrias que querem. Sim. E as indústrias, em geral, deveriam olhar com mais atenção para essa formação. Então, acho que é uma formação aí promissora, tá? Tanto quem quer fazer acadêmico, quanto quem quer fazer... quer ir para uma indústria. Claro que as indústrias têm que abrir o olho para esse pessoal, né? Porque o pessoal tem uma capacidade muito grande de solução de problema. Então, se alguém aí da indústria quer pessoas para solucionar problemas, procure os físicos. É verdade. E vocês têm programa de estágio lá? Como que funciona? Quem se interessou? Temos. Está aberto a visita para os alunos? As portas estão abertas, tá? Algumas vezes a gente já recebeu o pessoal da USP lá, o grupo de alunos para ver a estrutura. Tem USP e o Fiscar, né? Fiscar. É mais engenharia o Fiscar, né? Não sei se tem física. Acho que física tem também? Tem então sim. Você tem bastante mão de obra de física. Tem sim. Temos programa de estágio, tá? Então, de tempo em tempo, a gente tem estagiários lá. Somos uma empresa aí de pequeno para médio porte, né? Passando para uma empresa de médio porte. Então, assim, a demanda é menor. Né? Sim. Mas, se alguém quiser conhecer, pode entrar em contato com a Cérebro. E quem se interessou pela Cérebro quer conhecer um pouco mais, queria abrir aqui para você
deixar o seu recado, passar os contatos, rede social, site, enfim, para conhecer um pouco mais sobre a empresa. Pode entrar em contato, né, no cerebra.com.br, Cerebra sem acento nenhum, né? É só Cérebra mesmo. E é cérebro que fala, não é cerebra, né? Tá? Nós estamos também ali nas redes sociais, pode procurar pela gente, LinkedIn, Instagram. Entre em contato, vamos conversar. A gente sempre está aberto aí a conversar com o pessoal, entender o produto deles, entender as dificuldades de produto e poder entregar uma solução interessante. Legal. Queria agradecer imensamente ao Danilo de ter vindo. Foi bem enriquecedor aqui da minha parte. Espero que você que ficou até o final também tenha gostado. E se você ainda não segue a Beats, segue aí no YouTube esse vídeo e até o próximo. Valeu!